Então sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa sexta aula, tá? E nós paramos aqui, estamos falando sobre a questão religiosa no Novo Testamento, tá? Estamos falando sobre o judaísmo. Então já falamos sobre a sinagoga dos judeus, como é que funcionava. Está lá na aula 5, na última aula. E essa aula aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o judaísmo, principalmente essa questão do templo, tá? Você precisa entender a questão do templo, tá? A história dos templos. Então, foram construídos dois templos, tá bom? O primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém e leva os habitantes cativos para a Babilônia, que é a história lá de Daniel e os amigos dele. E depois de 70 anos, então já no outro império, Império Medo-Persa, já com Ciro, com Dario, então eles voltam para Jerusalém e eles então começam a construir o segundo templo, tá? Que é chamado Templo de Zorobabel. Então, o primeiro templo é o Templo de Salomão, o segundo templo é o Templo de Zorobabel. E esse templo é o templo que nós encontramos no Novo Testamento. Só que quando chega no Novo Testamento, a Herodes o Grande, como nós vimos nas aulas passadas, ele embelezou o templo, né? Ele ampliou o templo de Zorobabel, o segundo templo, e é esse templo que aparece lá na época de Jesus. Esse segundo templo ele foi destruído no ano 70, tá? Já com o Império Romano, foi destruído. E de lá até hoje não há o terceiro templo. Mas, pelas profecias bíblicas, nós sabemos que o terceiro templo será erguido na época da tribulação, ok? Então você precisa ter esse panorama aí, tá bom? Mas vamos falar um pouco aqui sobre o templo. Essa aula não vai demorar muito, tá, meus irmãos? Nós não vamos demorar muito hoje. Vamos fazer aí uns dois ou três pontos aí, tá bom? Mas para a gente adiantar aqui o nosso tempo, tá? Então, falando um pouco sobre o templo, tá? Os sacrifícios prescritos na lei mosaica só podiam ser legitimamente oferecidos no santuário central. O segundo templo continuou a ser importante, por conseguinte, até a sua destruição por Tito em 70 depois de Cristo, ok? Então, como eu falei, o primeiro templo lá onde eles ofereciam os sacrifícios, o templo de Salomão, esse templo foi destruído por Nabucodonosor, e daí então foi construído o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, tá? Esse é o templo que passa lá pelo período interbíblico e chega até Jesus. E foi destruído, como eu falei, no ano 70, por Tito. Lembra que Tito ele não era o imperador, tá? Tito era o general. O imperador era o Vespasiano, na época no ano 70, quando o templo foi destruído. As exortações dos profetas Ageu e Zacarias haviam impulsionado a reconstrução do templo durante o período de restauração do Velho Testamento, depois do desterro, quer dizer, depois do cativeiro. Então, ele está falando aqui do segundo templo, o templo de Zorobabel, né? Então, quando a gente estuda o panorama do Antigo Testamento, você vai ver que tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias, eles exortam realmente a reconstrução do templo, porque o templo eles haviam parado de
mexer no templo, né? E Deus levanta esses dois profetas, não somente Ageu e Zacarias, como o próprio Malaquias. Então, são profetas que profetizam no fim do Antigo Testamento, sobre a restauração do templo. Saqueado e aviltrado por Antíoco Epifânio em 168. Então você lembra, Antíoco Epifânio, isso é no período interbíblico, lá nos 400 anos de silêncio, que nós estudamos, lá da história. Então você lembra que Antíoco ele era Seleucida, né? E quando ele assume, ele então profana o templo, tá? O templo de Zorobabel, 168 anos antes de Cristo nascer, e aí então é que há a revolta dos macabeus, tá? O templo fora reparado e purificado e reconsagrado por Judas Macabeus 3 anos mais tarde. Então, nós sabemos que depois da revolta, os macabeus eles vencem a guerra, eles restauram o templo, e a família de Judas Macabeu é que vai então se tornar ali a família que vai reinar ali na Palestina no período interbíblico. Isso nós vimos nas outras aulas. Então, o que acontece? Herodes o Grande, ele então inicia um grandioso programa de embelezamento, mas nem bem esse projeto se completou, muito depois de sua morte, e o templo foi novamente destruído, tá? Então, seguindo a linha lá, né? Então, o templo que estava lá, o segundo templo, ele foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, na época, tá? Lembra que Herodes não é o imperador era César Augusto e Herodes era o rei ali da Palestina. Então, ele, para conseguir o apoio dos judeus e tudo mais, ele então amplia, né? Ele faz essa reforma no templo dos judeus, tá? E depois esse mesmo templo, o segundo templo, ele é destruído então no ano 70 pelos romanos. O templo propriamente dito se erguia em meio a átrios. Você sabe que átrio é pátio, né? Então o templo em si ele não era grande. O templo de Salomão era um pouco grande, mas o de Zorobabel, o segundo, não era grande, porque, ao contrário do que se pensa, o templo não era como igreja, onde as pessoas entravam lá para fazer culto, não. Só quem entrava eram os sacerdotes. Mas onde as pessoas ficavam? As pessoas ficavam nos átrios, tá? Na parte de fora do templo. Então, o templo propriamente dito se erguia em meio a átrios e abóbadas que cobriam cerca de 26 acres. Não era tão grande o templo. Os gentios podiam entrar no átrio exterior, tá? Gentios que não eram judeus, então eles podiam ficar do lado de fora, tinha um pátio, um lugar reservado para eles, tá? Mas inscrições em latim e grego advertiam-nos, sob pena de morte, a não entrarem nos átrios mais interiores, reservados aos judeus com exclusividade. Então era assim que funcionava o templo. Você tinha o templo lá no meio, daí você tinha esses átrios, né, esses pátios, né, que eram divididos, e os pátios mais externos, os gentios, eles ficavam lá. E eles não podiam ir passar mais para dentro, né? Era bem reservado para os judeus. E tinha até advertência lá que eles poderiam até ser mortos em relação a isso. Então, para você ver como era a questão da religiosidade lá, a questão do judaísmo lá. Imediatamente do lado de fora do templo, propriamente dito, havia o altar do holocausto. Então, quando você entrava no átrio onde estava o templo, do lado de fora
tinha o chamado um altar, tá? Que era o altar dos holocaustos, e o lavatório cheio de água, para ser usado pelos sacerdotes em suas abluções, ou seja, em suas cerimônias. Então, do lado de fora do templo, você tinha então esse altar e você tinha então a bacia de água, né, onde os sacerdotes faziam os sacrifícios. Então, os sacrifícios dos animais, eles não eram feitos dentro do templo, tá? Eles eram feitos fora do templo, né? Até porque a questão de sujar, de sangue, de sacrificar, e aí tinha toda essa era feito dessa maneira. Dentro do aposento mais exterior, ou lugar santo, aqui o templo, você tem que pensar no templo, quando você entrava no templo, lá em Jerusalém, então você tinha dois ambientes. Você tinha o primeiro ambiente, que era o chamado o lugar santo, tá? E o que que tinha nesse lugar santo, nesse primeiro ambiente dentro do templo? Havia um candeeiro com 7 hastes, né? Você lembra o que é um candeeiro, né? Alimentado por azeite. Então tinha esse candeeiro de 7, para colocar as 7 velas lá, né? E ficar aceso. Aí você tinha lá também uma mesa com o pão da presença de Deus, que era chamado pão da propiciação. Você tinha uma mesinha lá, ou o pão da apresentação, e você tinha um pequeno altar onde era queimado o incenso, ok? Então, olha só, dentro do templo, nesse primeiro ambiente chamado Santo Lugar, o Lugar Santo, você tinha 3 objetos lá. Você tinha o candeeiro, você tinha a mesa dos pães e você tinha um altar, um pequeno altar, tá? Que era oferecido o incenso, tá? Foi nesse altar de incenso que o pai de João Batista, como era o nome do pai de João Batista? Era Zacarias. o Zacarias, né? Você lembra que quando ele estava lá queimando incenso, era aqui que ele estava, no santo lugar. É interessante porque o formato disso era uma cruz, né? O desenho era uma cruz, porque eram 3 peças que tinham lá, então se formava uma cruz, né? Aí o que tinha mais dentro do templo? Tinha uma pesada cortina, a famosa cortina, que separava quer dizer, o santo lugar, o lugar santo, do aposento mais interior, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, no qual apenas o sumo sacerdote entrava, e isso apenas um dia no ano, que era no dia da expiação, ok? Então, dentro do templo haviam 2 ambientes, o santo lugar, o lugar santo, e mais para dentro tinha o santo dos santos, ou santíssimo lugar. E a porta era uma cortina. Agora não imagina uma cortina como a gente tem em casa, né? Era uma cortina bem pesada, bem grossa mesmo, né? E essa cortina que foi rasgada de alto a baixo quando Jesus morreu. E aí tem toda a teologia, né, que hoje a gente tem um acesso à presença de Deus, como fala Hebreus, porque a cortina se rasgou, mas naquela época ninguém entrava nessa parte do templo, no Santo dos Santos. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote, tá? Então veja que o Zacarias, ele não era o sumo sacerdote, por isso ele estava no lugar santo queimando incenso, né? E tinha que ter todo um sorteio para ter esse privilégio lá. Então, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? E ele entrava uma vez por ano, que era no dia da expiação. Aí, claro, você já deve ter ouvido toda aquela história que o sacerdote ele tinha que estar bem, né?
ter cumprido todos os rituais de purificação, porque ele poderia morrer lá dentro, né? Então você já deve ter ouvido aquela história que eles entravam com uma corda, né? Amarrado na cintura, porque caso Deus o matasse lá dentro, ninguém ia poder entrar lá. Só um ano depois é que outro sumo sacerdote poderia entrar. Então imagine, né? Então ninguém podia entrar. Então eles tinham essa história, né? Que ele tinha que ser amarrado numa corda e puxado. Na verdade, eu não sei até que ponto isso é verdade, é verídico, né? Diziam também que ele entrava com uma espécie de cinto cheio de ficha para ficar fazendo barulho, né? Então, para ouvir a movimentação dele lá dentro, caso as fichinhas parassem de fazer barulho, então já sabia que o homem tinha morrido. Bem, são histórias que contam, né? E a gente vê por aí, não sei até que ponto isso é verídico, né? Mas o ritual era esse, né? Uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote entrava no dia da expiação, ok? O que tinha lá dentro do Santo dos Santos? Tinha a Arca da Aliança. Agora tem um detalhe sobre isso: a Arca da Aliança, a única peça de mobília que havia no Santo dos Santos durante os dias do Antigo Testamento. Desde há muito havia desaparecido em meio aos distúrbios das invasões e do cativeiro. Então veja bem, quando Salomão construiu o templo, tinha a Arca da Aliança lá, né? E você sabe que a Arca ela se perdeu, né? Ela sumiu. Não se sabe se foi quando Nabucodonosor levou a arca e ela sumiu. Então, houve várias invasões em Israel. O certo é que a arca se perdeu, tá? Então, lá no Novo Testamento, o templo do Novo Testamento, a arca já não estava lá. Era para estar, mas não estava, tá? Então, eu não sei como eles faziam lá, se era uma outra arca, uma imitação, algo que a gente pode pesquisar aí, tá? Mas parece que não tinha nada lá dentro, tá? Além dos sacrifícios particulares, holocaustos diários em prol da nação inteira eram sacrificados no meio da manhã e no meio da tarde. Então, os judeus eram bem religiosos e eles faziam esses sacrifícios diários, né, em prol da nação, pela manhã e pela tarde. Agora, onde eram feitos esses holocaustos, né? O que é holocaustos? É sacrifício queimado, né? Eles faziam isso fora do templo, lá nesse altar aqui dos holocaustos, que ficava fora do templo, tá? Então, não confunda o altar dos holocaustos, que ficava fora do templo, com o altar que ficava dentro do templo. O altar dentro do templo, no Santo dos Santos, aliás, no santo lugar, era para queimar incenso, ok? Então eram feitos esses sacrifícios, conjuntamente com a queima de incenso, orações, bênçãos proferidas pelos sacerdotes, libação de vinho, a oferenda líquida, toque de trombetas e um cântico por parte do coro formado por levitas, com acompanhamento de harpas, liras e instrumentos musicais de sopro. Então tinha todo esse ritual que eles faziam na época lá de Jesus. Os sábados, as festividades e outros dias santos requeriam cerimônias adicionais. Então veja que a questão do judaísmo, na época do Novo Testamento, eles tinham bastante atividade lá, eles tinham bastante festas, né? Bastante comemorações. Então era o centro religioso mesmo lá em Jerusalém, em torno do templo. Ok?
Bem, algum comentário em relação ao templo, alguma coisa que você ouviu, que você queira saber em relação ao templo? Alguma dúvida, pergunta? Estão aí todos? Estamos, Ricardo? Tudo certo. Tudo certo? Nenhuma dúvida com relação ao templo? Primeiro templo, segundo templo, a destruição do primeiro templo, destruição do segundo templo. E o terceiro templo é profético. Vai ser erguido lá na época da tribulação. Ricardo, boa noite. Deixa eu perguntar. Em relação ao templo, quer dizer que o primeiro foi construído por Salomão, claro, né? Aí esse Sim. primeiro foi destruído, eu não entendi legal. Ele foi destruído na invasão da Babilônia, Nabucodonosor. Da Babilônia. Não. Babilônia. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, esse templo de Salomão, né? Levou as coisas para lá, os utensílios e tudo mais, né? Tá ok. E aí ele foi destruído. Depois de 70 anos, é quando eles voltam e aí eles constroem o segundo templo. O segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel. E aí, esse templo de Zorobabel é que está lá nos 400 anos, na revolta dos Macabeus e tudo mais. Esse mesmo templo é o templo que aparece lá na época de Jesus no Novo Testamento. Só que quando chega no Novo Testamento, esse templo está embelezado, reformado pelo Herodes o Grande. Certo? Tá, ok. E aí, entendi. E aí esse templo de Herodes ele foi destruído no ano 70. É esse que foi destruído. Certo? Tá, agora eu entendi. O próximo que é profético, né? O próximo é profético. Hoje não tem o templo, né? Eles têm tudo preparado e é lá onde eles dizem que no lugar onde foi construído o templo é que está aquela mesquita de ouro lá dos muçulmanos hoje, né? Então, os muçulmanos construíram aquilo lá e eles dizem que é no lugar do templo, né? Então, se for lá mesmo, que alguns acham que não é lá, isso é conversa dos muçulmanos hoje, né? E eles até falam que o judeu mesmo sabe onde é que é o templo, onde vai ser construído lá. Mas quem vai construir é o anticristo, né? Então, nós que somos pré-tribulacionistas, então nós não cremos que não vamos passar pela tribulação e nem veremos o anticristo se manifestar, porque já vamos ter sido arrebatados, né? Nós não vamos ver a construção desse templo, pelo menos aqui nesse mundo, né? Vai ficar para os outros lá que ficaram. A não ser que você seja pós-tribulacionista e fique para a tribulação, né? Enfim. Bem, mais um pouco sobre a questão do judaísmo é a questão do calendário religioso que eles tinham. Oi, por não? Cheguei até atrasado na aula. Eu queria, porque a Arca da Aliança aqui, ela estava só, né? E na primeira, tinha alguns utensílios lá dentro, né? Era a vara de Arão, parece. Peraí. Lá dentro, na época de... Não, mas não confunda o templo com o tabernáculo, né? Não, eu tô falando da Arca da Aliança. A Arca da Aliança aqui, ó. Sim. Na Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, né? As duas tábuas que Deus escreveu. Tinha a vara de Arão que floresceu e tinha um pote de maná, do maná, né? Um pouquinho do maná, né? Então era isso que tinha dentro da arca, né? Quando está lá. Só que a arca sumiu, né? A arca desapareceu e ninguém sabe. Na época de Jesus... Essa daqui não tem nada aqui, né?
Exatamente. É Provavelmente até uma réplica só, né, que eles fizeram, né? no templo, eu não sei se réplica, é o que estou falando, é algo para a gente pesquisar, né? Mas o templo de Zorobabel, a arca já não estava mais, provavelmente não estava mais, não é mencionado mais a arca, né? Então, provavelmente Ok. não tinha lá. Né? Eu não sei se tinha alguma réplica lá dentro da arca ou se não tinha nada, realmente lá para dentro. É algo para a gente pesquisar aí, tá bom? Mas Ok, a obrigado. cortina tinha lá. Tá. Bem, vamos falar um pouco aqui do calendário religioso dos judeus, tá? Intimamente relacionado à adoração no templo, havia as festividades religiosas e dias santos dos judeus. Então veja que tinha as festas religiosas e tinha alguns dias que eram chamados dias santos, que eles observavam lá. Na verdade, os judeus eles tinham muitas festas religiosas. A gente vai listar algumas aqui. O ano civil judaico começava aproximadamente em setembro e outubro, para nós. Então, eles tinham o ano civil e eles tinham o ano religioso, que aproximadamente começava em março e abril, ok? Então, era assim que eles se baseavam aí no tempo. A seguir, apresentamos o calendário religioso dos judeus, tá? Algumas festas lá. O calendário religioso dos judeus, por motivo de diferença entre os dois sistemas de calendários, equivalente nossos meses são apenas aproximações. Então, a gente tenta mais ou menos aproximar um calendário deles lá, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela onde a gente tem as festas e as datas, tá? Então, a primeira festa, a principal deles, claro, era a festa da Páscoa, tá? Também chamada de festa dos pães asmos, ou pão sem fermento. Os judeus comemoravam o êxodo do Egito, a saída do Egito, e marcavam o início da colheita do trigo, que era chamada as festas das primícias. Então veja bem que a Páscoa, para os judeus, não é a mesma coisa para nós, tá? Então, outra semana já, né? Em abril, já vamos comemorar aí a Páscoa, né? Então, a Páscoa para os judeus, e até hoje os judeus comemoram, eles não comemoram a ressurreição de Cristo, eles comemoram a saída de Israel do Egito, tá? Mas para nós tem um outro significado que foi quando Jesus ressuscitou. Então era no mês de Nisan, para nós mais ou menos março e abril. Dá certo, né? Porque para nós agora a Páscoa é em abril, né? Caiu aí dia 20 de abril, agora é a Páscoa que nós vamos comemorar. Então, bate certo aí para nós. Março e abril. Outra festa que eles tinham, importante, era a festa dos Pentecostes, ou a chamada Festa das Semanas. O que era a festa do Pentecoste? Marca o fim da colheita do trigo, ok? Então, e aqui tem os meses. Tinha também a festa das trombetas, também, que marcava o início do ano civil e o fim da colheita da uva e da azeitona. E aí uma outra festa importante era o dia da expiação, ou o Yom Kippur. Tá? Até hoje, os judeus comemoram essa festa. Até dias atrás, estava até noticiando sobre essa festa lá em Israel, que é o dia da expiação. Era exatamente no Santíssimo Lugar para fazer a expiação pelos pecados. Bem, então, eu estava falando dessa festa que é muito importante para os judeus, que é a festa do dia da expiação, ou a festa do Yom Kippur, tá? Que é um tempo que eles fazem
uma espécie de arrependimento, né? Um dia de jejum, de quebrantamento. Então, até hoje eles fazem isso. A outra festa é a dos tabernáculos, ou a festa da colheita. Eles comemoram o viver em tendas a caminho de Canaã, após o êxodo do Egito. Festividade alegre, durante a qual o povo vivia em cabanas de ramos, tá? Então, a festa dos tabernáculos, eles lembravam o tempo que eles viveram no Egito, naqueles 40 anos lá, e eles, então, fazem essa festividade para lembrar desse episódio lá, tá? Aí tem duas mais, ou dedicação, e essa festa das luzes, ela comemora a reedificação do templo por Judas Macabeu, com luzes brilhantes do templo nos lares dos judeus. Então, essa festa aqui, ela veio lá do período interbíblico, né? Então, quando os macabeus venceram o Antíoco Epifânio, né, os Seleucidas, eles dedicaram o templo e desde aí, então, eles vêm lembrando isso lá. E tem a festa do Purim, que comemora o livramento de Israel ao tempo de Esté, com a leitura pública do livro de Esté nas sinagogas, né? Então, lembrando da história de Esté, que o povo foi livre, né? Todos os judeus iriam ser mortos ali, ali no período do Assuero, né? E a Esté, que era rainha, que era judia, ela então salva os judeus. Então eles comemoram isso, comemoram essa festa chamada de Purim, tá? A lei mosaica prescrevia os 6 primeiros itens do calendário, da Páscoa até o tabernáculo. Os 2 restantes, essas 2 festas restantes, surgiram posteriormente, e a parte do mandamento bíblico, tá? Então, dessas festas, Moisés, ele prescreveu essas 6 festas, né? Biblicamente, né, se a gente for colocar assim, seria da Páscoa até o tabernáculo, né? E aí essas 2 festas, essa Hanukkah, que é a festa das luzes, e o Purim, elas já vieram posteriormente para lembrar o livramento Purim lá de Esté, e a festa das luzes lá do Judas Macabeus do templo, tá? Peregrinos enchiam as ruas de Jerusalém, vindos de toda a parte da Palestina e também de países estrangeiros, quando das 3 principais festividades religiosas, que eram a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Então, as 3 principais festas dos judeus eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, tá? Muita coisa aconteceu nessas festas, por exemplo, a festa do Pentecostes foi quando o Espírito Santo veio, lá em Atos 2, né? E muita gente ia para lá, ok? Bem, irmãos, nós vamos parar aqui, tá? Por conta do nosso horário e da situação aqui do computador aqui, tá bom? Mas na próxima aula a gente continua aqui